Um sonho me fez ser a maga que eu sou hoje. É isso mesmo. Eu tive um sonho que eu tinha saído do meu corpo. Tava me olhando de fora e, obviamente, o primeiro pensamento que me veio à mente: morri. Desencarnei, não estou mais entre os vivos. E agora? E eu olhei em volta. No momento que eu olhei pra cima, eu fui atraída até a casa de um amigo. Quando eu cheguei lá, eu vi ele se machucando. E aí a cena me deu um choquezinho assim. E eu tive um espasmo muscular, acordei num susto. E assim que eu acordei, eu fui ver no Google o significado do sonho. Tentei relembrar o que tinha acontecido nesse sonho e eu me deparei com um vídeo do Fato Desconhecido, que falava sobre projeção astral. E eu pensei, quero aprender mais disso. E aí eu fui pesquisando, entrei num grupo no Facebook e depois em um grupo no WhatsApp e eu fui conversando com pessoas que tinham essas experiências e que provocavam essas experiências. Eu achei muito curioso e muito interessante, fui aprendendo. Então, entrei inclusive em contato com meu primo porque eu sabia que ele estava já imerso nesse novo mundo. E aí ele me passou uns livros para eu ler, umas coisas para eu me inteirar do que é a magia de verdade. E foi nesse livro que eu li, lembro que é a Bíblia das Bruxas, um dos primeiros livros que eu li, e falava sobre autoconhecimento. Tinha uns rituais meio estranhos e macabros, mas falava sobre autoconhecimento, que você não pode fazer magia sem o autoconhecimento. E eu, obviamente, fui atrás de pesquisar outros livros, autores e pessoas que tratavam disso. Inclusive, vi bastante livros do Augusto Cury, que ele traz livros nesse autoajuda, nesse tópico. E é o que eu tava precisando, me ajudar. Porque até esse momento do meu sonho eu era evangélica. Eu ia à igreja todos os dias, fazia as minhas orações, jejuns, e eu ajudava as pessoas. Eu tinha a ideia de que as coisas que eu tinha não eram minhas coisas, eram coisas que Deus tinha me permitido ter para que eu dividisse com os outros. E jamais pensaria em comprar coisas assim fúteis, sabe? Tipo, olha uma coisinha. Eu jamais compraria um desse naquela época. Porque pra mim, o que vai mudar na vida de alguém é isso aqui? Então tudo que eu fazia, tudo que eu ia comprar, era com esse pensamento de que fosse para que em algum momento eu ajudasse alguém. E aí, autoconhecimento, rituais, eu estudei alguns meses antes, acho que uns 3 meses lendo os livros, até eu fazer o meu primeiro ritual, que como eu fui me conhecendo, fui percebendo que eu precisava de umas mudanças, e uma delas foi deixar o traste. E aí eu fiz um ritual, eu já tinha tentado terminar com ele outras vezes, mas eu não tinha uma explicação lógica para ele, então ele não queria me deixar porque para ele não fazia sentido isso. Mas aí eu fiz o ritual e deu certo. Nos afastamos e, graças aos deuses, nunca mais nos encontramos novamente. E depois que eu vi que esse ritual deu certo, eu fui para o outro ritual, porque eu continuei me conhecendo no autoconhecimento. Vários. Tiago Talmosauskas, li também o livro dele, que tem bastante exercícios de autoconhecimento. E eu fui aprimorando isso e eu percebi que eu apenas tinha deixado para lá, eu coloquei outras pessoas como prioridade na minha vida e outras situações e acabei esquecendo o meu passado, que ainda me causava males, mas eu não tinha consciência disso. Então, depois dessa série de buscas por mim mesma de autoconhecimento, eu percebi que eu precisava me vingar, porque eu entendi que eu sou uma pessoa vingativa, eu vivia fugindo disso, tentando ignorar, mas eu entendi, porque parece para mim duas coisas opostas, que eu seja uma pessoa tão vingativa e ao mesmo tempo alguém tão caridoso. Como é possível que a pessoa faz o bem ao mesmo tempo tão negativo? Então na minha cabeça não encaixava as duas coisas, até eu entender quem eu era
e o meu padrão de comportamento, os meus pensamentos e tudo o que fazia parte da minha vida. Então, fui me conhecendo e aí finalmente eu fiz o meu rito de vingança. Depois de eu ver que o meu rito mais simplesinho de afastar o traste da minha vida deu certo, fui fazer meu rito de vingança. Em 3 meses já vi o resultado, aconteceu exatamente do jeitinho que eu queria. E sempre que eu falo disso, vem esse sorrisão, porque me deixa muito feliz. Esse resultado foi um dos que fizeram minha carreira deslanchar, porque a partir daí eu fui melhorando o ambiente da minha casa, a estrutura física, comprando coisas que melhoravam a minha estadia aqui também, do meu babyzinho, Miguelzinho. E fui transformando tudo, uma nova cor, novos móveis, nova estrutura, novo tudo. E isso me deixou bem feliz. E conforme isso foi crescendo, eu fui aprimorando as coisas e eu viajei. Eu viajei para o Pará, viajei para o Tocantins, fui para Brasília, para Goiânia, fui... Para onde mais eu fui? Fui no Rio de Janeiro, fui para São Paulo. E depois dessas viagens eu vi outros lugares bonitos aqui na cidade, porque até então eu não saía muito. Por conta das experiências, tem outros vídeos aqui que eu falo sobre essas experiências negativas que fazem com que eu fique mais dentro de casa, que eu optei inclusive por trabalhar home office justamente por causa disso, para evitar maiores constrangimentos e problemas para mim. Então, essa percepção nova fez com que eu visse que existem coisas boas lá fora, que eu não preciso ficar aqui dentro com os meus livrinhos, olha que bonitinho, que eu não preciso. Eu vi inclusive uma moça, eu não lembro aonde eu vi, mas eu lembro que eu vi num filme que ela tinha vários e vários livros, mas ela apenas lia sobre os lugares e as experiências de outras pessoas. Ela não tinha coragem de sair, porque lá fora era perigoso. E eu tinha essa percepção também, de que era exatamente assim. Extremamente perigoso, não saia, não fale com ninguém, fique dentro de casa. E depois de todas essas experiências me desafiando, a primeira vez que fui ao Rio de Janeiro foi para palestrar na Mystic Fair, fui uma outra vez. E aí eu percebi, começaram a aparecer para mim notificações de viagens para outros países. E aí eu parei de ir para Mystic Fair porque eu gastava bastante dinheiro para ir de avião, e para você ir para outro país é bem mais barato. Fiz viagens internacionais de R$2.000 e viagens aqui dentro de 3, 4. 3.500, mais ou menos. Passagem ida e volta. Então, depois dessas experiências todas, né, dessas viagens, aí eu decidi ampliar os horizontes. Vamos para outros países, vamos conhecer novos mundos, e aí surgiu o meu desejo de morar em um novo ambiente. Quando eu vi a segurança que tem por lá, quando eu vi a beleza dos lugares, a educação, o respeito ao outro, não só em questão de não haver crimes, mas também em questão do respeito ao ambiente, o silêncio. As pessoas se importam em incomodar, elas não... Aqui parece que as pessoas têm um desejo, elas sentem orgulho de incomodar, de falar mais alto, de botar a música mais alta e de atrapalhar mesmo a vida do outro. Parece que é um prazer por aqui, enquanto lá fora não é assim. Não tem essas motos que faz rananana.
verdade. Pelo menos, talvez tenha, mas os dias que fiquei por lá, não vi isso. E assim foi. Essa foi a minha jornada de transformação. Obviamente que não foi uma coisa só que me fez eu me tornar maga. Foram uma série de coisas, já contei das minhas experiências, inclusive lá no Isso Não É Podcast. Assistam a minha entrevista, eu falo um pouquinho das experiências que eu tinha, um desejo, uma busca por entender e conhecer mais do sobrenatural, para entender Deus, para entender por que tinha tanta igreja, porque cada uma delas diferente uma da outra, mas parecia a mesma coisa para mim, mas diziam que só uma delas ia realmente levar as pessoas pro céu, as outras eram falsas e vai todo mundo pro inferno. E toda essa busca por entender foi embaralhando a minha mentezinha, mas eu finalmente cheguei à minha conclusão de que nenhuma delas vai levar ninguém pro céu, de que não tem inferno, pelo menos não o que eles descrevem. E fui aprendendo e conhecendo mais do aqui e agora. E à medida que o tempo foi passando, inclusive nesse momento, eu não tenho mais tanta preocupação quanto eu tinha com o pós-vida. Eu me preocupo muito mais com a minha vida aqui, em melhorar a minha vida, em facilitar a minha vida e viver aquilo que eu espero. Mas antes eu tinha muito dessa preocupação e toda essa questão com o que vem antes. E, bom, eu fiz muitos outros rituais, fiz muitas outras experiências com as pessoas e comigo mesma, e tudo isso moldou para que eu fosse, hoje, a magista que vocês conhecem. Tudo por causa de um sonho.